Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Sara e nesse vídeo eu vou falar sobre um fenômeno que acontece com a gente quando a gente começa a estudar autoconhecimento ou querer ter uma visão espiritual da vida, que é o fenômeno do isolamento, né? Que não é esse isolamento provocado pela Covid, na pandemia, mas sim o isolamento para a gente rever as nossas ideias, né, sobre de quem a gente é, do que a gente gosta, para a gente rever os nossos novos interesses, porque a gente começa a sentir que não está mais se encaixando nas velhas conversas, nos velhos círculos de amigos, né? Então, esse afastamento é natural, porque quando você está no meio das pessoas, de relações já construídas há mais tempo, você tem ali, né, uma certa persona que você usa naquelas relações, assuntos sobre os quais você costuma conversar, posições que você costuma ter, né, interesses em comum. E uma vez que isso começa a mudar dentro de você, logicamente, né, por consequência, vai mudar as dinâmicas das suas relações. Então é natural que você se afaste, dê um passo atrás para que você possa rever tudo isso, né? Porque é uma reconstrução de si mesmo. Então, a primeira coisa que eu queria colocar, na verdade, é para que você perceba que isso não é exclusivo de quem começa a estudar autoconhecimento, ou de quem começa a meditar, ou de quem começa, né, enfim, a adotar práticas espirituais ou uma visão espiritual. Essa é uma sensação que muitas pessoas têm, muitas pessoas sempre tiveram, né? Pessoas que se importam mais com o sentir, que não se sentem tão adequadas socialmente. Pessoas que têm, digamos, né, uma veia mais questionadora, ou uma veia mais poética, ou uma veia mais filosófica, né? Por exemplo, eu sempre tive interesse por filosofia, mas eu sempre soube que com algumas pessoas eu podia dar uma filosofada, né, na conversa, e com outras pessoas não, né? Com a maioria das pessoas não. Então, com essa maioria de pessoas que eu sabia que não ia compreender ou não ia achar interessante que eu começasse a filosofar, eu simplesmente não filosofava, né? É uma adequação que você faz. Então, isso não é exclusivo de quem estuda autoconhecimento, né? Ou de quem adota práticas espirituais. Isso é algo que as pessoas que são mais sensíveis, né? Que sensíveis tanto no seu sentir, como também no seu raciocínio crítico, né, sobre a sociedade, já sentem isso desde sempre, né, porque as nossas discussões, as conversas, né, elas são, em geral, muito superficiais. Então, quando a gente começa a estudar autoconhecimento, espiritualidade, mas não só nesses casos, a gente começa a ter, ou há pessoas que sempre tiveram, uma necessidade de uma conexão mais profunda com o outro. E essa conexão mais profunda não é assim tão simples, né, de ser conseguida, especialmente quanto mais pessoas têm, né? Que aí gera aquele efeito de grupo, que todo mundo fica meio bobo e parece que a gente fica muito preocupado com a imagem que a gente vai projetar, então dificilmente a gente vai demonstrar alguma coisa mais verdadeira, uma vulnerabilidade, um questionamento sobre a vida, porque a gente se sente um tanto quanto intimidado, né, nessas dinâmicas de grupo. Então, o primeiro motivo é que você não quer mais tanta superficialidade, você não quer mais tanta fofoca, e de alguns grupos e algumas dinâmicas é muito importante sim se afastar, né? Porque existem dinâmicas e grupos que são mais tóxicos do que outros, né? Grupos em que só se fala mal dos outros, só se fofoca, né? Isso é uma questão de você sentir qual é a dinâmica dos grupos em que você está presente, né? Então, alguns grupos, assim, no momento, pelo menos de forma imediata, não tem muita salvação. Já outros grupos são um pouco mais amenos, né? Tem algumas trocas verdadeiras, então vai caber a você sentir do que vai fazer bem você se afastar e de quais grupos não é tão necessário se afastar, né? Mas esse se voltar para dentro, para se redescobrir, ele é sim necessário, né? E outro motivo pelo qual você não se sente mais tão à vontade
para compartilhar, né, as suas ideias, para se expressar, é por quê? Porque você também começa a desenvolver uma nova visão e ideias que são vistas como meio loucas, né? Ideias loucas de que, por exemplo, tudo acontece por um motivo. Então, é até meio poético e bonitinho falar isso por aí, né? As pessoas até postam nas redes sociais, tudo acontece por um motivo. Mas falar isso assim, como frase de inspiração, né? Como licença poética, é uma coisa. Agora, você realmente levar a sua vida tendo essa visão, né, essa convicção de que tudo realmente acontece por uma coisa, ou seja, se algo de ruim acontece na sua vida, se acontece um desafio, se acontece uma tragédia, você realmente olhar para dentro de si, né, e dizer: o que isso veio me ensinar? Por que isso veio para mim? Por que eu atraí isso para mim? Você realmente olhar dessa forma e compartilhar isso com as pessoas, aí já não é bem aceito. Aí já é como eu falei, uma ideia louca, né? Uma ideia que choca. Porque as pessoas falam dessas ideias, como eu disse, com licença poética. Não é realmente algo que elas realmente internalizam e realmente acreditam, né? Então são coisas que você não tem tanta liberdade para sair falando, né? E não é bom mesmo que você queira ser o pregador, né? Porque quando a gente descobre ideias que impactam a nossa realidade, impactam a nossa vida e abrem, né, um leque de possibilidades para nós, é natural que a gente queira falar disso para os outros, para que eles também sintam isso. Só que isso é um engano comum pelo qual a gente passa, porque o efeito que essas ideias tiveram sobre você não vai ser o mesmo necessariamente que vai ter sobre as outras pessoas, porque cada um tem um momento, cada um tá num passo evolutivo, cada um tá aprendendo uma lição diferente na vida, não quer dizer que você tá além ou que você aprendeu mais do que o outro, é simplesmente, eu gosto de pensar na vida como uma escola onde tem várias séries e também tem várias disciplinas. Então, agora na vida, enquanto você está aprendendo algo muito importante em biologia, o outro está aprendendo uma lição de português, entende? E aí você quer ir lá e ensinar para o outro, mas não cabe a você isso, né? Cabe a você abrir as ideias que você quer compartilhar na medida em que você percebe que existe receptividade ou que a pessoa está interessada e te faz uma pergunta, né? Porque a gente não nos foi dado o papel de ser professor específico de ninguém. Todos nós somos professores uns dos outros nas interações naturais da vida e não porque a gente se arroga esse papel e quer ir lá e forçar a barra, né? E quer enfiar uma ideia dentro da cabeça da pessoa, né? Isso não existe. Mas então, conforme a gente começa a desenvolver essas ideias, a gente percebe que não dá para chegar e falar isso assim para qualquer um, né? Ou então a ideia de que o mundo está certo, tá tudo certo como tá, né? Como é que você vai falar isso por aí, em um mundo tão caótico e conflituoso como o nosso? Como é que você vai explicar que de uma visão espiritual, né, não é uma visão social, não é uma visão pessoal, é sob um ponto de vista espiritual que é anterior a tudo, que está acima de tudo. Sob esse ponto de vista, na verdade, tudo está certo como está, porque tudo tem um motivo, né, uma razão de ser. Se você sair por aí falando isso, as pessoas vão achar que você tá louco, né? Então, realmente, a gente também se afasta, porque a gente começa a ter essas ideias que a gente sabe que não dá para sair compartilhando, né? Seja porque não é o momento, seja porque a pessoa não está pronta, seja porque ela simplesmente não vai concordar, vai achar um absurdo. E o nosso objetivo não é convencer ninguém de nada, né? Como eu falei, não é se tornar aquele pregador chato, né? Como esses que vêm bater na porta da sua casa e querem ser atendidos em qualquer hora do dia para pregar, né, para você a visão de mundo deles. Então, não é esse o nosso papel. Mas então tá, aí a gente se afasta e aí a gente refaz, né, as nossas ideias, a gente passa por processos de transformação
E aí chega um momento, então, em que a gente se sente um tanto quanto isolado. O que a gente faz nesse momento, né? Agora vem a segunda parte do vídeo. O que a gente faz nesse momento? Primeiro eu quero dar um exemplo para vocês de quanto é perigoso. De repente você pensa assim: agora eu sou uma pessoa espiritual, agora eu tenho essas ideias de mundo, agora eu sou o namastê, agora eu entendo que eu estou criando a minha realidade, eu estou em um processo de cura. E aí você começa a formar uma imagem de você mesmo. É uma imagem de uma pessoa espiritual, de uma pessoa que está em processo de evolução, ou de uma pessoa, como muitos gostam de dizer por aí, agora eu despertei, né? E aí você começa a pintar essa imagem de você, de que agora você é desperto. Isso também é uma imagem projetada pelo ego. E essa imagem que você projeta de si mesmo, ela começa a te afastar das pessoas, né? Porque se você se afastou porque você não queria mais aquela superficialidade, agora chega um outro momento em que você pode buscar se conectar com as pessoas, mas através de uma conexão ou de uma interação um pouco mais profunda. E se você começar a pintar essa imagem de que você é espiritual e os outros são pecadores, eles não conseguem ter uma interação mais profunda, isso nada mais é do que uma projeção de ego, uma projeção de superioridade, que você começa a achar que você é superior, porque você começa a achar que os outros não têm a capacidade de fazer uma conexão profunda, e isso é totalmente mentira, né? Em um ambiente social, coletivo, todos nós ficamos intimidados, com receio de mostrar a nossa vulnerabilidade. Mas isso não quer dizer que cada pessoa não tenha a capacidade de fazer uma conexão um pouco mais profunda. Então agora, se você, né, se espiritualizou, se você reformulou, fez reformas interiores em você e você quer interações mais profundas, em vez de ficar se afastado das pessoas, achando que elas não conseguem ter essa interação, porque isso é muito fácil e bem egóico, você deve, né, começar a se abrir novamente, se abrir para se conectar com as pessoas em um nível mais profundo, né? E daqui a pouco eu vou dar um exemplo de como você pode fazer isso, né? Não, eu vou dar esse exemplo agora. Então, você vai conversar com um velho amigo seu, que ainda pensa em você como aquela pessoa que você era antes. Você não precisa ficar com medo, o que eu vou dizer, o que eu não vou dizer, porque agora eu penso diferente. Essas são ideias na sua mente que bloqueiam você de uma interação limpa, verdadeira, aberta. Aquele seu amigo, ele gosta de você pela história que vocês tiveram juntos, por tudo que vocês compartilharam, e você também sabe que você gosta dele. Então basta que você baixe a sua guarda, baixe a sua imagem de pessoa espiritual e vá lá e converse com ele. E de repente ele pode começar a dizer assim: porque não, isso se, né? Isso se tiver uma certa abertura. Você pode, por exemplo, em vez de só falar besteira, e eu não tô recriminando as besteiras, a gente pode descontrair, fazer piadas, zoar os amigos, isso tudo é muito bom. Mas além disso, você também pode colocar a mão no ombro do seu amigo, né? Ou você pode olhar nos olhos dele e você pode perguntar: ai, fulano, quanto tempo? Como que você tá, né? Como que tá a tua vida? Né? Como que tá teu namoro? Como que tá teu trabalho? Tu tá feliz lá? Tu tá gostando? Isso é uma pergunta perfeitamente natural e que toca um pouco mais profundo, né? Que vai um pouco mais além, porque vai no sentir da pessoa, né? E aí, de repente, ele pode começar a dizer: tá muito difícil, né? Ele pode começar a reclamar de algumas situações da vida dele. Nesse momento, você não precisa fazer uma pregação para ele: não, mas o fulano sabe o que que é, você pode mudar a sua realidade, porque basta você vibrar e as coisas vão se transformar ao seu redor. Você não precisa fazer o estilo pregação.
Se a pessoa vem e começa a reclamar da vida, né, por exemplo, de uma situação que ela está passando, você pode agir como um ser humano normal, compassivo, né, empático, que entende a pessoa. Aí você pode demonstrar compreensão, você pode dizer, ah, pois é, fulano, não, é difícil mesmo, né? Mas será que tu não poderia fazer alguma coisa diferente nessa situação? E se tu fizesse isso aqui? Tu já tentou fazer isso aqui? Aí você pode dar uma sugestão para a pessoa de algo que ela pode fazer de diferente. Percebe que quando você fala dessa forma, você tá puxando a responsabilidade para a pessoa, né? Você tá perguntando para ela: mas fulano, tu já tentou fazer tal coisa para mudar essa situação? Então você não precisa ensinar para ela que a responsabilidade sobre a vida dela é dela, que ela atrai tudo. Você não precisa ir nesse estilo pregação. Você pode puxar para um lado mais humano, conversando com ela, propondo alternativas. Tá dando para entender o que eu tô falando, gente? Por quê? Porque se você não estiver com a sua armadura, pessoa espiritual que pensa isso e tem essa ideia de vida, se você não estiver com essas armaduras, você vai conseguir ser simplesmente humano e simplesmente conversar com a pessoa numa boa, compreendendo, estimulando, apoiando, e isso é tudo o que basta para que você consiga fazer uma conexão profunda com a pessoa, né? Sem ter essa barreira de que agora você não me entende mais, porque agora eu sou espiritualizado e você não é. Não é necessário essa barreira. Essa barreira é mais uma forma do ego usurpar a sua consciência, né? É mais uma forma de você projetar o ego, o tal do ego espiritual. E para terminar o vídeo, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Que até foi algo que aconteceu comigo e que foi o que me levou a refletir muito profundamente sobre isso. Que aconteceu comigo o seguinte: na minha adolescência, durante alguns anos, eu fui da igreja, né? Eu era da igreja católica, da Renovação Carismática lá, que é um movimento dentro da igreja católica. Então eu tinha vários amigos ali da igreja com os quais eu compactuava, né? Porque eu sempre tive um sentimento religioso muito latente dentro de mim. Então nessa época eu dei vazão a esse meu sentimento, né, religioso e crístico dentro da igreja católica. E ali eu tinha vários amigos e tal. E a gente usava uma linguagem que a gente falava assim: as pessoas de Deus, que éramos nós, que íamos à igreja e na missa e que rezava o terço e etc e tal. Então tinham as pessoas de Deus e tinham as pessoas do mundo. A gente chamava assim as pessoas que não iam na igreja, que não compartilhavam com a gente das mesmas ideias. A gente chamava as pessoas do mundo. Então, depois de alguns anos, vida que segue, né? Eu saí da igreja, vocês sabem que eu sou uma pessoa que não compartilho de nenhum dogma, né? Dogmas são verdades prontas e eu não acredito que as verdades possam ser dadas prontas. Então eu saí da igreja e aí muitos anos depois, né, eu encontrei no mercado, né, no supermercado, uma amiga minha daquela época, que era uma pessoa que era muito próxima, porque eu saí, fui morar em outras cidades e tal, então muitas pessoas eu fiquei muito tempo sem ver. E quando eu retornei à minha cidade e encontrei essa minha amiga no mercado, ela estava casada com um namorado da época e com 2 filhos, né, no supermercado. E quando eu vi ela, eu fiquei tão feliz que eu falei assim: fulana, né, não vou falar o nome porque vai que alguém assiste. É alguém conhecido e eu não quero, né, tipo, fazer testemunho aqui da pessoa. Mas eu falei assim: fulana, que legal te ver. E eu fui assim com uma ânsia, né, ao encontro dela para abraçar ela e dizer: ai, que lindos os teus filhos, que legal. Só que, gente, eu fui assim com aquela ânsia amorosa e a pessoa fez assim, ó. E ela, na época, e até hoje, ela é uma líder, né? Dentro lá da igreja, dentro dos grupos de oração. Ela é uma pessoa que é tipo uma líder que dá pregação e palestras e tal, e conduz o grupo. E ela, tipo, ficou em choque quando me viu. Ela fez assim
e ela, tipo, colocou um muro, uma barreira, sabe? E eu até fiquei meio sem graça, porque eu fui, assim, com aquela amorosidade pra abraçar ela, mas ela não me retribuiu o meu abraço, sabe? Ela ficou dura, assim, e aí eu falei, daí eu cumprimentei o marido dela, né, que é um cara muito bacana, inclusive, e falei, então tá, né, então tá, beijo, tudo de bom, tipo, enfim, né, levei um muro de gelo ali, e aí saí meio sem jeito, poxa, eu fiquei muito chocada com aquilo, né, na época, assim, naquela ocasião. Mas depois eu percebi que esse congelamento que ela sofreu quando me viu, né, com certeza tem a ver com essa coisa, com essa ideia que ela tem na mente, né? De que não só eu sou agora uma pessoa do mundo, como eu sou uma pessoa que eu era de Deus, né? Porque eu estava lá na igreja e aí eu saí e eu era muito atuante dentro da igreja, então eu saí. Então eu sou uma pessoa, por exemplo, que traiu ou que, né, se dissuadiu da verdadeira doutrina, ela deve pensar algo do tipo, né? Eu sou uma pessoa do mundo. Então eu imagino que seja essa a barreira que tinha na mente dela, porque certamente tinha uma barreira muito grande. E eu comecei a me lembrar do que eu pensava naquela época, do que a gente pensava sobre as pessoas, né? Que é a mesma coisa que ela deve ter pensado de mim, ou é o modo pelo qual ela me viu naquele momento, né? Ou seja, ela não me viu, né? Ela não me viu porque ela só viu aquela barreira. Por quê? Porque quando você tem uma série de ideias e de dogmas na sua mente do que é certo, do que é errado, as pessoas que seguem, as pessoas que não seguem, né? Você traça uma linha de separação entre as pessoas que entendem e as pessoas que não entendem. E é exatamente essa linha que certamente existia na mente dela, né? Naquele momento. E é essa linha que existe na mente de muitos de nós, mesmo que a gente não esteja em nenhuma religião específica, mas apenas interessados em espiritualidade, apenas interessados em meditação, em conexão, em uma religiosidade genuína, né, sem dogmas, mesmo que a gente não esteja seguindo uma certa cartilha, essa linha que separa as pessoas que entendem e as pessoas que não entendem, existe na mente, dentro da mente de muitos de nós. E é essa linha que gera uma separação entre você e as outras pessoas. Então, esse vídeo todo é para dizer: não veja as pessoas como que não conseguem compreender ou que não conseguem sentir, né? Todas as pessoas conseguem sentir profundamente. Você é que de repente não está sabendo falar com as pessoas, porque talvez esse muro, né? Essa barreira esteja aí dentro da sua mente, né? Das pessoas espiritualizadas ou que têm as mesmas ideias que as suas e as que não têm. Mas se você vê que você não precisa sair pregando as ideias, você só precisa ser simplesmente humano, estar simplesmente aberto para conversar com a pessoa, para compreender a pessoa. E isso é tudo que basta para que a gente não se veja separado de ninguém, né? Porque cada um está no seu processo, mas a gente pode estabelecer uma conexão até mesmo profunda, né? Com todas as pessoas, praticamente. A não ser que seja alguém, né? Porque tem também alguém que não quer deixar você entrar na intimidade dela, né? Uma pessoa que é muito cheia de barreiras. Mas tudo bem, porque aí a pessoa vai desconversar e, e aí com essa pessoa você realmente vai falar só assim: o dia tá bonito, né? E como é que foi o jogo ontem? Teu time perdeu? E esse tipo de coisa. Mas tudo isso é adaptável. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você quiser saber quando tiver vídeo novo, ativa o sininho, né? Um beijo pra você, eu já vou me embora porque é quase 25 minutos. Espero te ver em breve. Tchau!